Elon Musk e Jeff Bezos já trocaram o posto de homem mais rico do mundo várias vezes. Atualmente, Musk lidera esse ranking com seus 200,7 bilhões de dólares. De acordo com a revista Forbes, Elon Musk, CEO das empresas Tesla e SpaceX, foi para o topo das listas e assumiu o primeiro lugar com seus 200 bilhões, algo por volta de 1,1 trilhão de reais. E em segundo lugar ficou Jeff Bezos, fundador da Amazon e CEO da Blue Origin, que possui uma fortuna avaliada em 192 bilhões de dólares. E se eu te disser que o verdadeiro homem mais rico do mundo não é nenhum desses dois? Se você pensou que o homem mais rico no mundo, na real mesmo, é algum sheik árabe, bem, o príncipe saudita, o Aladdin bin Talal, é o 26º homem mais rico do mundo, de acordo com a Forbes. Sendo Talal dono de uma fortuna estimada de 19 bilhões, o príncipe é o principal acionista do Citigroup e detém participações em várias multinacionais por meio de sua empresa, a Kingdom Holding. Se você levar em consideração que Elon Musk tem 200 bilhões, enquanto a Valid tem 20 bilhões, nós estamos falando de uma distância bem discrepante. Ok, você deve imaginar, mas a revista Forbes mente ou muitos ocultam essas informações da revista Forbes. Não é tão simples assim. Por exemplo, Silas Malafaia ficou muito indignado quando a Forbes falou qual é o seu patrimônio. Eu fui caluniado em 2013 pela revista Forbes, dizendo que eu era um dos pastores mais ricos do Brasil, com patrimônio de 150 milhões de dólares. Lembre que muitos odeiam o fato da Forbes estar divulgando seu patrimônio. Mas por que os sheiks parecem ser tão ricos? É muito simples, os sheiks árabes são o equivalente a funkeiros brasileiros. Ficam ostentando que tem dinheiro. Então se você olha para uma pessoa que está desse jeito e para uma pessoa que está desse jeito, qual é que você vai deduzir que tem mais dinheiro? Sheik árabe, não todos, mas a grande maioria, gosta de ostentar que tem dinheiro. E como nós compramos muitas coisas com os olhos, nós olhamos para isso e pensamos, esse cara tem muita grana e é o mais rico do mundo, diferente do Mark Zuckerberg, que deve estar pedindo esmola, só que roupa ridícula, não parece ser um homem muito rico. Já esse sheik árabe... Só existem duas maneiras de você conseguir fazer muita grana rápido. Uma, empreendendo, e a outra, investindo. E eu não estou falando de fazer buy and hold não, eu estou falando de trading mesmo. Nos dias 18 e 19 de fevereiro de 2021, houve uma compra de opções muito estranha. No dia 19, Bolsonaro havia dito que trocaria o presidente da Petrobras, Castelo Branco, pelo general Luna e Silva. Agora se liga, no momento que ele anunciou isso, qualquer investidor entendeu que as ações da Petrobras iriam cair. Porém, teve um investidor que comprou em 3 operações distintas, exatamente entre os dias 18 e 19 de fevereiro, comprou um total de 4 milhões de opções de venda, PETRN 265. Ou seja, um investimento total de 160 mil reais para tirar 18 milhões. Só que presta atenção, a opção de venda venceria na segunda-feira, dia 22, e esse cara investiu na sexta-feira. Porém, como ele comprou a opção em cima do vencimento, a ação teria que cair de 29 para 26,5 para que ele ficasse positivo, algo praticamente impossível de acontecer. Só que o bizarro é que a ação, que valia R$ 29, caiu para quase R$ 20. Então, como o dono das opções podia vender a R$ 26,50 4 milhões de opções, então o que ele fez? Ele comprou essas ações a R$ 21 e vendeu a R$ 26,50. Ou seja, ele teve um lucro de R$ 4,50 para cada uma das opções que ele exerceu. Caso você não tenha entendido como foi que isso aconteceu, ele fez uma coisa que se chama a estratégia do pozinho. Ele comprou essas opções a simplesmente 4 centavos, pois ninguém acreditaria que faltando um dia aconteceria uma queda tão grotesca. Um dos nomes mais lembrados quando falamos da estratégia do pozinho é o Michael Burry. Ficou muito bem relatado sobre isso que aconteceu no filme A Grande Aposta, que o filme é baseado em fatos reais. Recomendo muito que você assista para entender sobre isso. Vai um trechinho só para você ter uma noção aí. Michael, como você está? Achei uma coisa muito interessante. Todo o mercado imobiliário está escorado nos empréstimos subprime. Eles vão falhar. O mercado imobiliário é muito sólido.
É uma bomba relógio. Mike Burry, que corta os cabelos em salão barato e não usa sapatos, sabe mais que Alan Greenspan. Dr. Mike Burry. Ele sabe. Quer saber? Eu estou ficando muito chateado. O povo americano está sendo ferrado pelos grandes bancos. Eu estou ficando cada vez com mais raiva. É inacreditável. Aí o cara entra na minha sala e diz... Tem alguma coisa ilícita rolando. Enquanto os bancos estavam na maior festa, alguns pequenos investidores viram que mais ninguém pode ver. Toda a economia mundial pode entrar em colapso. Tenho certeza de que os bancos do mundo têm outros incentivos além da ganância. Você está errada. Ninguém está prestando atenção. Os bancos ficaram gananciosos. E nós podemos lucrar com a sua estupidez. Quer apostar contra os bancos? Eles vão achar que estamos doidões ou tendo um derrame. Isso é brilhante. Considerando que você utilizou a estratégia do pozinho e que por alguma razão muito louca você conseguiu comprar uma opção por 1 centavo e essa opção foi de 1 centavo para 2 centavos, isso significa dizer que você teve uma rentabilidade de 100%. Mas se ela for de 1 centavo para 10 centavos, você teve uma rentabilidade absurda de 1000%. Mas se ela for de 1 centavo para R$1, aí a sua rentabilidade bizarramente será de 10.000%. Agora vamos falar em números. Se você investiu apenas R$1, significa dizer que isso vai para R$10.000. E se você colocou R$10, isso significa dizer que vai para R$100.000. E se você colocou apenas R$1.000, isso vai para mais de R$1 milhão. Então, se você comprar opções a 1 centavo e vender a R$1, você já consegue uma rentabilidade absurda? Agora imagina se você fizer isso com o papel que teve a maior valorização da história. Sim, eu estou falando do Bitcoin. Talvez você esteja pensando, então quer dizer que a pessoa que é mais rica é quem comprou Bitcoin quando ele valia centavos? Mais do que isso, pequeno gafanhoto. Não, sério? Em agosto de 2007, um acadêmico desconhecido publicou um paper falando sobre uma moeda descentralizada, o que 2 anos após veio ser o Bitcoin. E esse acadêmico é Satoshi Nakamoto, o criador do Bitcoin. E sim, é dele que estamos falando na thumb desse vídeo. Caso você ficou se perguntando se Satoshi Nakamoto no caso seria o árabe da thumb, não. Pois Satoshi Nakamoto é apenas um nome fictício, pois não sabemos quem é o verdadeiro Satoshi Nakamoto. Digamos que Satoshi Nakamoto para o Japão seria como mais ou menos um Francisco José para o Brasil. É um nome bastante comum. Você deve estar pensando, então o criador do Bitcoin é o homem mais rico do mundo, certo? Sim e não. Na verdade, a resposta final dessa sua pergunta, eu tenho certeza que você vai gostar. Muita gente fala, se eu tivesse comprado Bitcoin em 2009, a real é que dificilmente você teria comprado, pois nesse período de tempo as pessoas simplesmente davam Bitcoins uma para as outras, pois a moeda aparentemente não valia nada. Somente para você ter uma ideia, no dia 22 de maio de 2010, aconteceu a primeira negociação de Bitcoin da história. Uma pessoa comprou 2 pizzas por 10.000 Bitcoin e pagou apenas R$160. Ou seja, na época, um Bitcoin valia 16 centavos. Isso significa que se o dono da pizzaria simplesmente guardou os 10.000 Bitcoins, hoje ele tem mais de 2 bilhões de reais. Ok, e quantos Bitcoins tem o cara que criou o Bitcoin? Na carteira do Satoshi Nakamoto tem 1,1 milhão de Bitcoins. E não, ele não simplesmente criou o Bitcoin e na hora da criação ele separou uma parte para ele. Que merda, hein? Nem é possível fazer isso. Sabia não? Na verdade ele minerou o Bitcoin no seu início, pois hoje em dia é muito difícil você conseguir ganhar dinheiro com Bitcoin minerando. Lembra aquele tempo em que a sua placa de vídeo ficou extremamente cara por causa dos desgraçados que estavam minerando Bitcoin? Pois bem, era mais fácil minerar, só que hoje em dia é muito difícil. Você precisa ter uma placa de vídeo muito boa para talvez lucrar algo. Mas primeiro eu preciso te esclarecer uma coisa. Satoshi Nakamoto é só um nome dado a quem criou o Bitcoin? Ou será que foi um grupo de pessoas que criou o Bitcoin? Não sabemos.
Mas como diz um ditado popular, se você quer manter um segredo entre dois homens, coloque um deles para dormir. Lembra que eu te falei que Satoshi Nakamoto minerava Bitcoin? Então, só que o seu formato de mineração tinha um padrão específico, inclusive tem um nome chamado padrão Patoshi de mineração. Propositalmente, o padrão Patoshi ele é diferente do padrão convencional de mineração e contém um enigma dentro dele. Qual enigma? Não sei. Talvez seja uma mensagem, talvez seja um segredo, ou talvez ele estava simplesmente experimentando maneiras diferentes de minerar. Lembra que eu falei antes que Satoshi Nakamoto talvez seja o mais rico do mundo, talvez não, e eu ia explicar mais pra frente? Pois bem, lembra desse padrão Patoshi? Então, dentro desse padrão, na qual foi minerado esse 1,1 milhão de bitcoins, tem esse enigma. E algumas pessoas acreditam que quem desvendar esse enigma ficará com o prêmio. Qual prêmio? 1,1 milhão de bitcoins. O processo de mineração do Bitcoin acontece mais ou menos assim. Imagina uma competição na qual a cada 10 minutos o CAPTCHA muda e quem resolveu o CAPTCHA primeiro fica com o prêmio. É claro que eu estou simplificando. Agora imagina que quem resolve o bloco fica com o prêmio, mas resolver o bloco é muito complicado, pois é uma charada difícil de quebrar. E é aí onde entra o hash 256. Se você pensa em criptografia, quando a gente está criptografando, nós estamos falando de um código, uma senha, um número, uma mensagem, seja o que for, de forma ordenada, mas a criptografia deixa de uma maneira que é impossível entender. E sempre que você criptografa algo, na verdade existe alguma senha para desbloquear aquela criptografia, certo? Pois bem, isso não acontece no hash 256. Por isso é chamado de hash 256, pois tem 256 bits ou 32 bytes. Como você pode perceber, no hash 256 é tudo embaralhado, mas prestou atenção nesses zeros no início? Agora se liga que no cabeçalho ele tem 4 blocos para a versão, 32 bytes do hash do bloco anterior, 32 bytes do Merkle Root, 4 bytes para o timestamp, 4 bytes para o n-bits e 4 bytes para o nonce. E é no nonce que está toda a sacada. Pois a única maneira de você ter vários zeros no início do bloco é exatamente através do nonce. E é aí onde pode estar indicando para onde vai o tesouro. Talvez se você conseguir descobrir o nonce, você consegue chegar nos bitcoins, pois Satoshi pode ter colocado exatamente no nonce a resposta do que estamos procurando. Se você levar em consideração que a partir de 2011 Satoshi parou de operar, nós também poderíamos concluir que ele perdeu a sua senha ou perdeu o interesse em minerar. Ou ele simplesmente quis deixar os blocos Patoshi diferente. Mas por causa de suas aparições em fóruns, nós sabemos que Satoshi está vivo e que ele tem controle sobre a sua carteira. Lembra que eu falei que Satoshi tem pouco mais de 1 milhão de bitcoins? Se nós formos pegar quanto está valendo um bitcoin hoje e considerar que Satoshi tem, vamos arredondar para 1 milhão de bitcoins, Satoshi teria algo por volta de 250 bilhões de reais. Mas se você levar em consideração, Elon Musk tem mais do que isso. Elon Musk tem algo próximo de 1 trilhão de reais. Só que a questão é que Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Warren Buffett, seja lá quem for, eles jamais conseguiriam pegar todo o dinheiro que eles têm em equity de suas ações. Vai aí uma breve explicação para você entender. Você é milionário. Não, você não entendeu errado. Eu disse, você é milionário. Não, eu não preciso te conhecer. Eu estou afirmando, você é milionário. E eu vou te provar isso em menos de 1 minuto. Quanto é que custa esse dispositivo que está na sua mão na qual você está assistindo esse vídeo? Quanto é que custam as suas roupas? Quanto é que custam os seus aparelhos eletrônicos? Quanto é que custa a sua casa ou seu carro? Supondo que você não tem nenhum problema. Supondo que nada disso chegue nem próximo sequer de R$1.000, eu ainda te provo que você tem muito mais do que 1 milhão, mesmo que você não tenha, entre aspas, nenhum bem material. Tá, e agora eu vou apresentar para você o que é que você tem que passa de 1 milhão. Você mesmo. No mercado negro, apenas o seu coração e seu fígado já vale muito mais do que 1 milhão. Imagina todo o seu corpo. Então você pode pensar, pô, ok, eu tenho mais do que 1 milhão, mas eu não vou vender meu próprio corpo, isso não faz nenhum sentido. E é exatamente essa a lógica desse vídeo, porque não faz nenhum sentido a maneira como a Forbes diz o valor patrimonial das pessoas mais ricas do mundo. A Forbes divulga o valor do equity que tal pessoa tem de participação na empresa. Só que esse valor do equity jamais representa o dinheiro real dessa pessoa. Você concorda comigo que se você vendesse todos os seus órgãos, ok, você teria muito mais que R$1 milhão, mas você seria incapaz de usufruir desse dinheiro?
com exceção daquele indivíduo que vendeu um rim para comprar um iPhone. Mas você concorda comigo que se, por exemplo, você vendesse seu coração e seu fígado, supondo que você não morra, você estaria em uma péssima qualidade de vida, a tal ponto que jamais isso compensaria o dinheiro que você lucrou com isso, correto? Igualmente, a participação de uma pessoa grande em uma empresa, ela significa a vida daquela empresa também. Então, se por exemplo, o Elon Musk ou Jeff Bezos tirar a participação dessas empresas, essas empresas vão entrar em decadência, porque eles representam um valor muito alto da empresa. E aí você pode dizer, tá, mas o fato da empresa estar entrando em decadência não tem nada a ver com a temática desse vídeo, que é falando que os valores que a Forbes apresenta é falso. Você não prestou atenção no que eu acabei de dizer. A fortuna deles estão sempre modificando, então não espere o número exato, mas tanto Jeff Bezos quanto o Elon Musk têm por volta de 200 bilhões de dólares. Se eles tentarem retirar esse dinheiro das ações que ele tem, quando ele tirar 1 milhão, a empresa tem 1 milhão a menos. O valor de mercado dessa empresa vai cair. Quando ele tirar mais 1 milhão, vai cair mais um pouco. Quando ele tirar 1 bilhão, já vai ter caído muito. Quando ele tirar 10 bilhões, já vai ter caído um valor estrambólico. Quando ele tirar 100 bilhões, o valor de mercado da empresa já terá caído bastante. Ou seja, ele tem 200 bilhões porque o valor está lá. Se ele tirar o dinheiro, as ações vão ficar se desvalorizando a tal ponto que ele nunca vai tirar esse valor. E nunca vai tirar nem próximo disso. Para você entender um pouquinho mais claro, lembra daquilo que aconteceu quando o jogador Cristiano Ronaldo simplesmente disse que prefere água no lugar de Coca-Cola? As ações da Coca-Cola caíram 4 bilhões. Agora imagina se um mega investidor decidisse tirar sua participação da empresa. Quanto cairia? Antes mesmo que esse investidor tirasse a sua participação, ela já teria se desvalorizado bastante. Só que aí é que vem a parte bizarra. Já no caso do Satoshi, nós estamos falando que o Bitcoin tem previsões de bater 1 milhão de dólares. Ou seja, a pessoa que conseguir entender o código Satoshi e conseguir quebrá-lo será a pessoa a ter 1 trilhão de dólares. E não só será a pessoa mais rica do mundo, será uma das mais ricas de toda a história da humanidade. Talvez o padrão Satoshi tenha sido apenas alguns experimentos e nada de caça ao tesouro. Embora saibamos que Satoshi está vivo e que ele tem acesso a essa carteira com mais de 1 milhão de bitcoins, talvez ele não tenha nenhum segredo ali por trás que quem desvendar vai ficar com todos os seus bitcoins não. Mas a questão que está é que há expectativas de que o Bitcoin venha a valer mais de 1 milhão de dólares. E se esse padrão Satoshi realmente for um caça ao tesouro, a pessoa que descobrir esse padrão será a pessoa mais rica do mundo e uma das pessoas mais ricas de toda a história da humanidade.